jogam no púlpito com raiva e dizem: isso aqui não tem mais luz, isso não serve mais para nada, a única coisa que tem luz é isso aqui. Ei, é verdade. Blasfemando da verdade. Irmão, a única coisa que eu sei que tem luz é a única que tem vida. Aleluia. E a única que tem vida é essa mensagem. Veja, deixa eu continuar aqui, senão nós não vamos acabar com isso, irmãos. Veja, a igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra. E os dois se unem. Amém? Amém. Para isso ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Não um clérigo. É verdade. Não um pastor. Ei. Amém? Glória a Deus. Não é um pastor. Irmão Branda poderia ter dito, dar uma linguagem mais simples. Não um pastor, não um sacerdote. Porque a palavra não vem ao sacerdote. Ei. Glória a Deus. A palavra não vem ao pastor. A palavra, ela vem a profeta. É verdade. Veja. O Filho do Homem, não um clérigo. Eu não sei. Você está vendo o que eu quero dizer? Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Veja, o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós. Ele desceu, se manifestou em carne humana. Aqui nós não temos a foto da pirâmide, da coluna de nuvem. Mas se você quer ver Cristo vindo entre nós, olhando com seu olhar de misericórdia, olhe naquilo, e você saberá porque ele veio numa nuvem. É verdade. Veja. Você está vendo o que eu quero dizer? Veja, o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo Aleluia. a noiva, e então ela irá para o lar, a ceia das bodas. Amém? Ela já está unida. Vamos para a ceia das bodas, não para as bodas. Amém? Veja, eu vou pular um pedacinho aqui que você não vai compreender se eu ler esse pedacinho. Eu vou ler. Todavia, veja só como está escrito. Amém? Ela já está unida. As bodas, encher a carne. De toda a carne, encher-se de toda a carne dos poderosos, porque as bodas do Cordeiro chegaram, mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Quando a palavra aqui se une com a pessoa, glória a Deus, não é com uma pessoa, é com a pessoa. É verdade. Veja, o irmão é uma pessoa ali, mas na posição que o William Branham está colocando aqui, ele é a pessoa. É verdade. A irmã é uma pessoa, mas quando a palavra se une a ela, ela é a pessoa. O irmão, quando a palavra se une com ele, ele é a pessoa. É verdade. Então, não é Deus tratando com um indivíduo para trazer uma mensagem fora da mensagem. Sim. Mas é Deus tratando com a sua noiva para trazer essa noiva a ser a palavra. É a palavra se unindo com você. É o casamento da noiva. Glória a Deus. E isso aconteceu porque, irmão, porque o último sinal manifestou. O último sinal veio à terra. E o último sinal não é o que as pessoas estão esperando aí. Nós vimos muitos sinais. William Branham chegou a dizer que nós temos Deus plenamente vindicado até numa fotografia. É verdade. Mas o último sinal é um sinal sobrenatural. Não é um sinal, irmão, que você possa olhar no céu e ver, porque a Bíblia diz que apareceriam sinais no céu. Apareceu. A coluna de nuvem apareceu no céu, foi um sinal. Foi verdade. E a Bíblia diz que aquilo ali seria a manifestação do Filho do Homem. Glória a Deus. Agora, quando você toma isso e pega o ensinamento como o profeta ensinou, colocou, posicionou ali, você vai ver que o último sinal não é aquele gráfico que tem as eras ali, todas aquelas
Daqui a pouco Deus mostrou no céu. E para confirmar isso, Deus desenhou no tabernáculo Brana, no reboque do tabernáculo. É verdade. Isso tudo é muito bom. Mas o último sinal era um baixinho careca de olho azul que podia virar de costas e dizer: o teu nome é Eva. Aleluia. E tu nasceste em tal lugar. E tu foste em tantos médicos. Esse é o último sinal. Era a palavra discernindo. Era a palavra no homem. Glória a Deus. Não era a palavra mais na denominação. Não era a palavra num homem separado da palavra. Era a palavra no homem que é a palavra. Glória a Deus. Me mostre um homem no Brasil. Porque os homens seguiram o irmão Brana e não viram a terceira etapa. Me mostre um no Brasil que estava procurando a terceira etapa. Nenhum homem estava procurando, irmãos, nenhum homem estava procurando a terceira etapa. Eles acharam acidentalmente. Deus permitiu a pessoa ver. Foi verdade. Não foi porque a pessoa estava buscando. Quem aqui buscava? O senhor buscava uma terceira etapa? O senhor nem sabia que existia. Eu nem sabia que existia. Eu lia a mensagem. Eu pregava coisas profundas lá em primeira e segunda etapa. Eu pregava coisas profundas. Eu pregava coisas que estavam dentro da terceira etapa, mas eu não conhecia a terceira etapa. Aí nós agradecemos. Deus enviou um homem. Ele conseguiu enxergar, e através dos olhos daquele homem nós podemos ver. Mas o William Brana diz que você tem que ver as mensagens pelos olhos de Deus, não é pelos olhos do homem. É verdade. E o William Brana diz que você tem que enxergar pelos olhos do profeta. Ele disse que você tem que enxergar pelos óculos dele, a revelação. Eita. Agora é aqui que se encontra o problema. É porque cada um de nós quer pegar uma mensagem e depois dizer: vocês estão vendo isso que está sendo ensinado? Foi eu que comecei isso. Eu comecei. Nós trouxemos essa luz. A luz já estava aqui dentro, irmão. O livro já estava revelado. Glória a Deus. Alguém chegou e disse com William Brana, disse: olha, isso que tu tens ensinado, isso aí é o capítulo 23 de Apocalipse. Deus disse para ele: tu não podes acrescentar nada à Bíblia, tu não podes tirar nada da Bíblia. Na mensagem Sinais Escriturísticos do Tempo, analise essa mensagem toda, do começo ao fim. O único sinal escriturístico do tempo é Malaquias 4, é Lucas 17:30, é Apocalipse 10, verso 1 até o 7. Irmãos, e uma coisa mais interessante, a palavra Apocalipse, você sabe o que quer dizer? Tirar o véu, quer dizer revelar. E quem fez isso foi o profeta. Irmão, foi o martelinho do profeta que veio trazendo uma obra-prima. Amém? Amém. O martelinho do profeta não esculpiu a noiva toda, não. Ele fez só aquela ferida no joelho dela. Glória a Deus. Ei, é verdade. O que tornou a obra-prima foi aquela feridazinha no joelho de Moisés. Ei, é verdade. Leonardo da Vinci? Não, Michelangelo. Michelangelo, ele passou anos e anos esculpindo um pedacinho de mármore. E lá, Deus deu uma inspiração para ele esculpir um pedacinho de mármore. E aquele pedacinho de mármore ia tomando forma. E Deus tomou 7 eras da igreja, 7 mensageiros para esculpir a sua noiva. Verdade. Quando chegou na última era, na 7ª era, porque Deus é perfeito em 7. Uma obra completa, melhor dizendo, é 7. Não tem um 8º. O 8º é de volta ao primeiro, é o evangelho voltando aos judeus. Amém? Elias voltando a pregar com Moisés lá em Jerusalém. Quando chega na 7ª era da igreja, irmãos, para a obra-prima ficar perfeita, depois dela construída durante 7 eras da igreja, o véu tinha que ser tirado. É verdade. Quando o véu é tirado, você pode ver o que foi esculpido ali. Glória a Deus. E é aí que está o grande caso. O irmão Brana diz que o que deixou aquela peça uma obra-prima aos olhos deles, ele falando, está na mensagem obra-prima, o Roberto tem para ali, eu acho.
Ele diz que foi aquela martelada que Michelangelo deu e feriu aquele joelhinho de Moisés. Aleluia. Porque a revelação era tão perfeita, a inspiração que ele recebeu era tão perfeita, que ele se viu num transe tão grande que ele disse: fala, Moisés. E agora é isso que acontece. Quando William Branham vem e traz a noiva a uma perfeição, aí é a noiva que fala. Aleluia. E a noiva não é um, a noiva são muitos. É verdade. Não é um grupo. Amém? Eu quero deixar isso bem claro. A noiva não é um grupo. Eu estar aqui pregando na igreja do irmão não forma um grupo entre nós que vai dominar uma igreja do outro. Nós temos companheirismo. Foi isso que William Branham mandou fazer. Você toma, por exemplo, Davi, ele tinha 500 mulheres. Aquela era a esposa dele. As 500 eram a esposa dele. William Branham ensina isso, casamento e divórcio. Salomão tinha 1000 mulheres. Aquela formava, diz o profeta, formava o corpo da esposa de Moisés. Assim é Deus. Ele tem uma esposa. Hoje eu não gosto nem de me referir muito a dizer que você é noivo. Você não é noivo, você é casado. Irmão, Deus nunca teria um ato sexual, espiritual com a igreja se ele não fosse casado com ela. É verdade. Casamento de divórcio 213. Glória a Deus. É verdade. Está lá. Veja. É interessante, por que casamento e divórcio? Porque ele casou com a igreja e divorciou da denominação. É verdade. Veja, deixa eu continuar aqui, senão a gente não acaba. Mas ele continua: o arrebatamento é para ir a ser da bodas. Quando a palavra aqui se une com a pessoa, os dois se tornam um. Então, o que isso faz então? Manifesta, amém? Manifesta o Filho do Homem novamente, não os teólogos da igreja, o Filho do Homem. A palavra e a igreja se tornam um. Seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, ele era a palavra. A igreja faz o mesmo. É verdade. Glória a Deus. Irmão, se o ministério do Filho do Homem pregou a mensagem, então a igreja faz o mesmo. É verdade. Ela não prega outra revelação, ela prega o que ela ouviu do marido. Aleluia. Antigamente a gente escutava isso. Antigamente nós escutávamos essas coisas, que a igreja, que Deus tinha vindo e sussurrado no ouvido da igreja um segredo, e que a igreja levou aquilo avante. Agora as pessoas estão querendo dizer que foi sussurrado no ouvido de um só. Não, irmãos. Nós precisamos ser convictos dessa mensagem. Nós precisamos saber o que é essa mensagem. O que a mensagem veio fazer. A mensagem ela não veio trazer-nos novamente para uma denominação, irmãos. Amém? A igreja, a mensagem veio nos tirar da denominação. Amém? Você lembra quando era pregado isso? Que os 7 selos vieram para nos tirar das garras denominacionais do dia. Você vai ouvir amanhã e você vai ter a oportunidade de fazer, saber a diferença, irmão. Uma coisa é o homem estar ungido com o Espírito de Deus. A outra coisa é o homem estar ungido com o Espírito de inteligência. É verdade. Você vê a diferença. Você vê a diferença. Você sabe o que, quando Deus está trazendo uma mensagem através do homem, você sabe quando o homem está falando do seu próprio intelecto. As mensagens já não têm mais sentido. Você vê, logo quando começou a terceira etapa, tudo encaixava perfeitamente. Nós éramos um companheirismo e não um domínio. É verdade. Veja, na mensagem Dores de Parto, parágrafo 170, eu já vou encerrar. Tem quantos minutos mais ou menos aí? 22. Só isso, parece que já preguei, mas
eternidade. Veja, agora leia Malaquias 4 e veja se você não tem. E veja você se não tem que haver uma mensagem nos últimos dias, a qual tornará os corações dos filhos aos pais de volta à mensagem pentecostal original, palavra por palavra. Irmãos, estamos aqui. É verdade. Amém? Estamos aqui. Agora, esta igreja tem que receber um sinal. Amém? William Branham falando, Dores de Parto, 1964. Essa igreja tem que receber um sinal, e é o último sinal. E encontramos aqui nas escrituras, veio as grandes dores de parto tem sido nesta era laodiceana, é nascida. Amém? Suas igrejas têm nascido outra vez. Nunca haverá outra organização. É verdade. Deus nunca fez, mas os homens fizeram. Ei, é verdade. Nós saímos de um jugo de uma determinada cidade para entrar no jugo de outra. Antigamente só era eleito quem colocava a fitazinha do videocassete. E agora só é eleito quem coloca o CD. E Deus, Ele diz que não é nenhuma coisa nem outra. Você é eleito porque você crê na manifestação do último sinal, que foi Deus em carne no entardecer. Aleluia! Mensagem à festa das trombetas, parágrafo 294. O último sinal que Abraão, e nós somos a semente real de Abraão, é o último sinal que Abraão viu. Ele diz: nós somos a semente real de Abraão, a noiva. O último sinal que Abraão viu antes que o sinal prometido viesse, que era o filho. Amém? Antes que o filho viesse, foi o quê? Deus na forma de um ser humano que podia discernir os pensamentos das pessoas. Um homem, não uma dúzia. Verdade. É isso. Quando ele fala um homem, ele está querendo dizer que foi aquele com quem ele tratou. Verdade. Glória a Deus. Amém? Quando William Branham se refere em algumas mensagens como quem diz este 128, 129, leia do 120 em diante. Não pare só naquele parágrafo que é citado em algumas pregações. Leia antes, leia depois. Mensagem, o Desvelar de Deus, 255, 256, leia o 257, leia o 254. Verdade. Você vai saber que o William Branham está falando de dispensação profética. É verdade. Você sabe o que é uma dispensação profética? Não é uma dispensação sacerdotal como a que nós ficamos. Porque depois que o William Branham, o mensageiro, saiu, a igreja, ela teve deixa eu colocar aqui certo. Depois que o William Branham saiu de cena, a igreja, ela entrou no ministério da noiva, mais precisamente dito. Mas quando começou o ministério da noiva? Começou quando os 7 selos foram abertos. Lá, como o irmão estava cantando, no dia 28 de fevereiro começou o ensaio. Dia 17 de março de 63, um anjo veio, revelou um mistério. Depois, o outro anjo veio, revelou outro mistério. 7 anjos vieram e trouxeram a mensagem que foi o desfecho da Bíblia toda. Não ficou, irmão, não ficou nada sem estar revelado. Essa luz, ela atingiu a nós. Não fomos nós que vimos a luz, ela nos atingiu. É verdade. E depois que ela atinge, irmão, é loucura você se colocar dentro do porão e dizer: eu me recuso a ver a luz, como muitos insanos estão hoje dentro da mensagem. Pessoas que ficaram insanos em primeira e segunda etapa, e eles estão presos dentro de um porão denominacional hoje, dizendo que não tem sol, que a mensagem não brilha. É verdade. Glória a Deus. Veja, o filho prometido, antes que ele viesse, Deus na forma de um ser humano que podia discernir os pensamentos das pessoas. Um homem, não uma dúzia. Ele discerniu os pensamentos que haviam ali. O quê?
A próxima coisa que aconteceu, que foi, Abraão e Sara voltaram a ser um jovem e uma jovem. Amém? Glória a Deus. Irmãos, isso aqui é algo tremendo. Isso aqui é algo que nós precisamos meditar cada vez mais. Isso aqui é algo que nós precisamos tomar a mensagem. Você sabe por que está esse imbróglio todo dentro da mensagem? Porque nós, pastores, confiamos demais no homem. É verdade. Cedemos nossa igreja, pensando que nós estávamos cedendo a igreja a Cristo. Estávamos cedendo a igreja a um sistema novamente. Verdade. Mas Deus ainda tem seus Micaías. Aleluia. Glória a Deus. Oh, irmãos, tem tanta coisa que se nós pudéssemos, seria tão bom. Veja, 117, quando os seus olhos se abriram, eles o puderam reconhecer. Amém? Amém. Lembre-se, note ali mesmo, naquele versículo 30, quando o Filho do Homem se há de manifestar. Você já notou isso? Observe aquele versículo 30, quando o Filho do Homem se há de manifestar, nos dias como foi diante de Sodoma. Observe o que aconteceu em Sodoma. Este homem ficou lá atrás, 2 deles desceram e falaram com Ló, apenas cegou-os. Falaram com Ló para tirá-lo dali, e ele não fez nenhum milagre, apenas cegou-os. Mas este aqui fora fez um milagre. Eles dizem que não existe mais milagre hoje, né? A noiva viu o milagre. Verdade. E ela vê milagre hoje. A cura divina está entre nós. O Espírito Santo unge pessoas com dons. Aleluia. E na noiva, na igreja, está o dom verdadeiro. Não é nos Valdemiro da vida, não. Não é nos câmaras da vida, não. É na noiva verdadeira é que está o verdadeiro milagre. O verdadeiro dom está nela. Aleluia. Porque um dom verdadeiro é o pregador sair de cena e Deus entrar e curar, Deus entrar e pregar, Deus trazer a mensagem. Isso é o dom verdadeiro. É verdade. Veja, observe. Ele diz: tirá-lo fora. Ele apenas cegou. Amém? Mas este aqui fora, ele fez um milagre diante do eleito. Ele tinha suas costas viradas para Sara, e ela estava na tenda de trás dele. Ele disse: onde está Sara, tua mulher? Amém? E ele disse: ela está na tenda atrás de ti. Lembre-se, ele a chamou de Sara, não chamou mais de Sarai. Você volta lá no capítulo 18 de Gênesis, você vai ver que o nome dela já tinha mudado. Ele tinha mudado um capítulo ou 2 antes. Amém? Ele diz, notem, ele não chamou mais de Sara, ele chamou-a de Sara e o chamou de Abraão. Dias antes, ele era Abrão e ela era Sarai, não Sara. Ela não era uma princesa, ela era uma contenciosa. Glória a Deus. Amém? Ele disse: eu te visitarei. Que foi isso? Que era isso? Deus em carne. Eu te visitarei de acordo com a promessa. E Sara riu. E ele disse: estas coisas não podem ser assim. E ele disse: por que Sara riu, dizendo: estas coisas não podem ser? E falou de que estava fazendo. Ele, sendo a palavra em carne humana, conhecia os segredos do coração dela. Aleluia. E disse: tu riste. E quando ele foi feito carne na terra, isso foi exatamente o que ele fez. E o que ele disse? Quando o Filho do Homem, amém? Quando o Filho do Homem se manifestar nos últimos dias, como foi no dia de Sodoma, se sodomitas estão por aí, por todo o país, e todo mundo está atrapalhado e acabado, então nós vemos a igreja acabada. Então
É hora do Filho do Homem manifestar-se, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Esse é o último sinal. É verdade. O último sinal que Abraão viu foi Deus manifestado em carne humana. Amém? Não foram 1000 homens, foi um homem. Aleluia. Para encerrar, ele disse, observem que ele disse, ainda um pouco e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e até mesmo em vós. E vós me vereis, os crentes, não são os incrédulos que veem. Os incrédulos, o binóculo deles está desfocado. Eles veem qualquer coisa. Quando a igreja se afasta da palavra, ela crê em qualquer coisa. Essas pessoas que estão atrapalhadas hoje é porque eles creem em qualquer coisa. São pessoas que nunca viveram, nunca quiseram viver a mensagem como ela é. É verdade. Homens contenciosos na igreja. Qualquer coisa levanta logo um aguaceiro na igreja. As pessoas não sabem ficar na sua posição e esperar a resposta de Deus. Verdade. As pessoas hoje não param para orar, irmãos. E tudo que você faz deve ser analisado com oração. É verdade. Como é que eu quero saber se o pastor Rubens está falando a verdade, se o pastor Wagner está falando a verdade ou se o CD está falando a verdade? Ore, medite, vá para dentro da mensagem. É verdade. Foi isso que o William Branham disse. Você quer se aproximar mais do amor de Deus, se aprofundar nele, leia a Bíblia e ore. Ei, glória a Deus. Amém? Amém. Os crentes, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda um pouco, amém, e o mundo não mais me verá. Não pode vê-lo, seus olhos estão cegos. Mas quando você vê o Filho do Homem, quando você vê o Filho do Homem manifestado, a palavra volta em carne humana. Um homem come carne de uma vitela e bebe leite de uma vaca e come bolos que foram feitos no forno. Foi chamado Elohim. Amém. Este foi o último sinal. Aleluia. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe o pastor Wagner.